Foi em 2021 que a coisa ficou feia, bem feia. Eu já tinha um histórico de depressão recorrente que me acompanhava desde a adolescência. Vivia entre altos e baixos, muito baixos, e estava sempre precisando ser salva desse lugar escuro. Quantas vezes precisei de alguém me resgatando desse lugar? Nem dá para contar. O fato é que por mais que eu me esforçasse, acabava sempre lá. Tinha algo que estava pedindo passagem e eu teimava em escutar. Quanto mais teimava, mais apertado ficava viver nesse lugar. Tinha a ver com as mentiras que eu vivia sem nem ter consciência delas, mas estavam ali, à espreita, prontas para me pegar de jeito e me levar para baixo, bem fundo. Era hora de mergulhar, ir lá no lodo buscar os fios soltos que tecem a vida e que estão perdidos no emaranhado das emoções e sentimentos. Eu não sabia se iria conseguir voltar de lá, mas sabia que onde estava não dava mais para ficar. Usando tudo que eu tinha de ferramentas, conhecimentos e com uma disposição enorme em dar um fim em tudo, nem que fosse o fim da vida mesmo, comecei a perguntar: o que é isso? O que faço com isso? Posso mudar isso? Como posso mudar isso? O nome disso era dependência. Curiosa como sou e na disposição de dar um fim nessa história, lá vou eu. Segundo o dicionário Roes, a palavra dependência deriva do verbo depender, que tem origem no latim dependere, pender de. De acordo com o dicionário da língua portuguesa 2003 da Porto Editora, significa estado de dependente, sujeição, subordinação, falta de autonomia, maturidade e independência. Sim, eu dependia. Me sentia como uma marionete presa, pendurada em cordas que não eram minhas. Meus movimentos eram ditados por outros, eram comandados por outros. Minha vida não era minha e eu me sentia uma farsa. A parte luminosa de tudo isso era que eu sabia que quem tinha criado tudo isso era eu mesma. Sim, revisitei o passado, tentando buscar culpados nessa hora. Olhei para a infância, para os lugares traumáticos, para os relacionamentos passados e fui buscar fora alguém para responsabilizar por isso. Quantas justificativas encontrei para validar a legitimidade do que estava vivendo. Estou assim porque minha mãe, blá, blá, blá. Estou assado porque meu ex, blá, blá, blá. O fato com as justificativas é que elas nos levam de nenhum lugar a lugar nenhum. Nos mantêm pequenos, como crianças emburradas e de mau humor com algum capricho não atendido. Servem apenas para provar que estamos certos e o resto do mundo errado. Nesse lugar ainda estava na superfície, um lugar raso. Eu queria mesmo era mergulhar. Soltar as cordas, deixar de ser marionete, cair. Eu estava com a faca na mão e sabia que quando cortasse as cordas, eu iria cair. Como já estava no limite de tudo isso e não queria mais estender esse sofrimento, cortei as cordas. Caí. Foi um tombo tão gigante, mas tão abrupto que de repente acordei. Acordei na merda. No humus da lamentação de anos e anos vivendo para atender expectativas de outras pessoas. Minha vida não era minha. Eu tinha entregado o ritmo da vida a outras pessoas e isso começou bem cedo. Tão cedo que em algum momento eu realmente acreditava que eu era isso. Alguém que veio ao mundo para atender os outros. Quando olho na lama que me envolvia, tinha duas opções.
Ficar lá chorando ou começar a usar aquilo tudo a meu favor? Lógico que chorei. Chorei, chorei, chorei. E aquela água toda tinha um poder. Ela era um solvente de lama. Água represada por milhares de anos. Comecei a liberar as mágoas, a má água acumulada que me adoecia, me mantinha cativa e presa num mar de lamentos insondável. A água começou a dissipar a lama. Soltava pequenos blocos de lama. Cada laminha me contava uma história. Nesse exercício de me relacionar com a lama, encontrava fragmentos perdidos de quem sou. Ao revisitar esses pedaços de mim, pude perceber que não precisava eliminar a lama. Comecei a comê-la. Cada mordida de lama que eu dava trazia uma força, um reconhecimento de aspectos de mim que eu estava evitando. Nesse momento, meu corpo começa a se fortalecer. A lama era extremamente nutridora. Comecei a olhar para tudo que tinha passado com surpreendente gratidão. Percebi que eu só estava onde estava graças ao que tinha passado. Percebi que era hora de usar tudo isso para criar além disso. Minhas experiências passadas eram terreno fértil para desenhar o meu futuro. Futuro, olha para o alto, desejo ir longe. Ao receber de todas as criações passadas, comecei a incorporar partes de mim que eu evitava. Comecei a me ver grande, maior do que eu julgava. Cada perrengue passado era algo que eu celebrava com prazer e contentamento. A lama era rica e era hora de começar a criar com ela. Se eu não tentasse mais esconder o que julgava errado em mim, poderia usar isso como uma contribuição. Os fios que me prendiam se amalgamaram à lama e já não eram mais algo externo. Eram parte de mim também. Escolhi os fios em algum momento e agora os recebia com gratidão. Estava tudo bem. Sem justificativas, sem culpados, era tudo eu mesma sendo o que funcionava para sobreviver em cada momento passado. Me vi genial. Se eu não tivesse mais que evitar tudo que sou, quem eu poderia ser? Se eu não tivesse que esconder mais nada, o que eu poderia ser? De repente me vejo com disposição para criar, pois reconheci todas as criações que antes negava, atribuindo a outros o mérito de cada passo que dei até aquele momento. Era tudo eu, era tudo meu. De um lugar de criatura, me vi criadora. Se pudesse criar tudo aquilo que estava lá esperando reconhecimento, podia criar também outras situações na minha vida. Para tudo que eu quero descer. A descida não é o fim do poço. A descida é um lugar que carece de reconhecimento, pois não existe em cima nem embaixo. Existe o ser. Em ser quem somos, com todos os nossos aspectos reconhecidos, somos mais fortes, somos completos. Eu estava de volta ao meu lugar de ser, com tudo que me completa. Certos e errados, bonitos ou feios, os momentos todos que criamos são parte de nós. E quando paramos de separar as coisas, de catalogar e classificar, encontramos mais de nós mesmos. Se tiver que descer em algum momento da vida, desça com tudo. Vá buscar seus fios soltos para compor tudo o que você sabe que pode ser. Isso é o exercício da consciência, que inclui todas as coisas e não julga nada. Quando aprendemos a receber tudo o que somos, todas as mentiras perdem seu poder.
Não precisar mais mentir para ser e ter a ousadia de ser tudo o que somos é arte de viver.